Bem-vindo, bem-vinda! Que alegria, meu irmão e minha irmã, ter você aqui conosco para mais um estudo bíblico. Para você que não me conhece, meu nome é André Azevedo, sou um pregador da Palavra de Deus, um evangelista e estou aqui para compartilhar as boas novas do Evangelho para a sua vida. Vamos juntos estudar as Escrituras Sagradas, nos tornarmos mais conhecedor daquilo que Deus tem para a gente. Que alegria. Eu e a My Church, que é o nosso movimento evangelístico, né, o nosso ministério para levar a palavra do Senhor mais longe, estamos aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, para trazer um conteúdo para enriquecer sua vida espiritual. E por isso eu queria te fazer um pedido. Se você puder e der, se inscreve aqui no canal, tanto no meu canal, André Azevedo, quanto no canal da My Church. Ambos os canais são criados para enriquecer a sua vida. E você se inscrevendo neles, quando a gente postar novos conteúdos, além das aulas aqui, você vai ser notificado automaticamente. Então ajuda a gente, se inscreve no canal e se você puder também, deixa o seu like e compartilhe as nossas aulas, né? O like é um excelente termômetro para a gente saber se vocês estão gostando e também ajuda o vídeo a ir mais longe. Então indiretamente você já está ajudando a gente a levar a palavra de Deus para mais vidas. E, né, compartilhando a palavra aí no seu grupo familiar, no seu grupo de amigos da faculdade, no seu Instagram, também nos ajuda a levar uma palavra de esperança, de conforto que vai enriquecer a vida espiritual das pessoas à sua volta. Amém? Vamos transformar o mundo através da palavra de Deus e você pode ser um instrumento usado para isso, basta compartilhar a sua palavra. A nossa aula aqui, né? E aí a palavra de Deus vai mais longe e muda vidas. Amém? Então ajuda a gente. Compartilha o nosso conteúdo. Se você não assistiu, as últimas aulas foram postadas, assiste também, aproveita a maratona. Eu recebo muito comentário, muita gente falando, eu te assisto na faculdade, eu te assisto ali durante o trabalho quando eu tenho um tempo, eu te assisto enquanto eu estou no trânsito, enquanto eu estou treinando. Então coloca como um podcast aí, né? A gente tem uma playlist aqui com todas as aulas, coloca para reproduzir essa playlist e vai assistindo, que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida. Você vai se tornar mais conhecedor da palavra de Deus, mais conhecedor da Bíblia, e isso transforma a sua vida. Pensa o seguinte, se a gente pegar um livro qualquer, um livro normal, e colocar numa cela de um presidiário, esse livro ele pode até chamar a atenção do presidiário, mas se a gente pegar uma Bíblia e ele abrir e ler essa Bíblia, essa leitura que ele vai ter vai transformar a vida dele de dentro para fora. O único livro que o autor lê junto com a gente é a Bíblia, né? Que o autor está junto com a gente, que é o Senhor. Então, por isso que você vê muita gente sendo transformada pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é transformadora. Então, você compartilhando os links das aulas aqui, você aproxima vidas da palavra que cura, que salva, que restaura e que renova. Então ajuda a gente aí de pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Recadinhos dados, quero te convidar para orar comigo nesse momento, para a gente poder começar o nosso estudo bíblico de hoje. Então, se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, querido Deus e amado Pai, graças nós te damos por mais um dia que o Senhor nos permite estarmos aqui para compartilhar as boas novas do Senhor, para estudar a sua palavra, para aprendermos mais daquilo que o Senhor tem para a gente. Pai, clamamos nesse momento para que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração e que sua palavra habite em nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui pessoas melhores e mais entendidas daquilo que o Senhor tem para a gente. Em nome de Jesus nós oramos, consagramos e entregamos essa aula em tuas mãos. Amém, amém e glória a Deus. Estou muito feliz em poder compartilhar a aula de hoje aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um herói da fé, né? Já vou até revelar quem é, na verdade vou revelar daqui a pouco. Vou revelar conforme a gente vai lendo a Bíblia. Então por isso eu quero te convidar a abrir um livro dos mais difíceis de se achar na Bíblia. Um dos mais difíceis, presta atenção, veja só. Que livro que a gente vai ler hoje? Gênesis. Onde que está esse livro? Ele é o primeiro livro da Bíblia. Então abre aí a sua Bíblia em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui, ó, bem no comecinho, tá vendo, gente? Bem no comecinho da Bíblia você vai encontrar Gênesis. E eu vou pedir para você abrir hoje em Gênesis. Amém? Então, achou aí? Te convido a ler Gênesis no capítulo 12, tá? Gênesis capítulo 6, versículo 12. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Deus diz o seguinte:
Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. Tá? Aqui nessa versão que eu estou lendo, que é NTLH, ele diz barca, né? A barca de Noé. Mas a gente conhece popularmente como a Arca de Noé, tá? Só um nome diferente a mesma questão, né? Arca e barca tem ali o mesmo contexto, né? Servem para a mesma coisa, tá bom? Então, o que nós lemos aqui? Nós lemos Deus chamando Noé para construir uma arca, para que através dessa arca ele pudesse reconstruir a humanidade. Para quem não conhece a história, né? Noé foi um homem em qual Deus viu graça na vida dele, então a humanidade estava cheia de pecado, vivendo de uma maneira totalmente torpe, errada, equivocada, errônea, e Deus viu graça sobre Noé e chamou Noé para construir essa arca, para a partir da linhagem dele ele recomeçar a terra, tá? E aí ele chama Noé, ele convoca Noé e Noé vai fazer essa arca, né, para poder recomeçar a humanidade. Isso está no Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia, tá bom? Então, por que eu quis ler esse chamado que Deus colocou para Moisés? Porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é manter a fé. Aqui a gente vê Noé sendo chamado para construir uma arca num período que não chovia. Aqui a gente vê Deus chamando Noé para construir uma arca num período que não chovia por causa de um dilúvio. Então eu queria que você parasse para pensar como as pessoas olhavam para Noé. Porque a arca não foi construída da noite para o dia, demorou um determinado tempo, né, para a arca ser construída. E durante aquela construção as pessoas, né, viam Noé fazendo aquilo. Então imagina a cena, as pessoas perguntando: Noé, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma arca, porque Deus me disse que vai vir um dilúvio que vai destruir e devastar a terra, e eu preciso construir essa arca para salvar a minha linhagem, né? Eu imagino Noé falando, né? E as pessoas: como assim dilúvio? Nem chove, Noé, né? Chamando ele de, rindo, zombando dele: tá doido? Tá maluco? Que isso? Provavelmente Noé na época era visto desta maneira, né? Mas Noé, ele apenas seguiu a ordem que Deus deu para ele. Ou seja, ele manteve a confiança na palavra que Deus tinha dado para ele, independente da circunstância. Não quer dizer que não chove, que não vai ter esse dilúvio. Se Deus falou, vai acontecer. Não quer dizer que não começou a chover, não quer dizer que não foi ontem, não foi hoje. Quer dizer que Deus falou, uma hora vai acontecer. Eu vou apenas seguir a orientação que ele me deu, que foi construir a arca. Essa foi a orientação que Deus me deu, essa foi a palavra que Deus me deu. Eu apenas vou manter a minha fé e construir essa arca. Independente do que falarem, independente do que disserem, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Por isso o tema da aula de hoje é mantenha a fé. Porque Noé, que é um dos heróis da fé, e até quem não conhece a história de Noé, que eu acho muito difícil, porque é muito popular, tem muito filme, inclusive, né? Até filmes de criança, da história de Noé, da arca, dos bichinhos, né, um de cada espécie, etc. e tal, mas eu vou, para a gente poder contextualizar, contar rapidamente a história de Noé. Então, como eu disse, Deus viu graça sobre a vida de Noé, ele olhou para a humanidade e viu graça na vida de Noé e chamou Noé para construir essa arca, para reconstruir a humanidade. Depois ele mandou um dilúvio, né? E aí Noé colocou dentro dessa arca a sua família e colocou ali um animal de cada espécie. E depois que esse dilúvio findou-se, que esse dilúvio terminou, né, a humanidade recomeçou através ali da linhagem de Noé. Beleza? Então, só para vocês terem noção do contexto histórico. Se você ler Gênesis 6 completo, Gênesis 7 e Gênesis 8, tá? Vocês vão ter aí a história completa da questão da história de Noé ali, do cerne do dilúvio, tá? Desde o princípio da chamada, né, do porquê Deus fez aquilo, como foi o dilúvio e o fim do dilúvio. Então, deu capítulo 6, 7 e 8, para vocês poderem ter esse contexto histórico de forma completa, tá? E aqui o que eu quero destacar e chamar muita atenção é na chamada que Noé teve, né? Noé foi chamado
pelo Senhor para construir essa arca e começou a construir. Provavelmente muitos zombaram deles, riram, porque ele continuava construindo. A Bíblia mesmo diz que as pessoas se davam em casamento, faziam festas, viviam normalmente, e ele seguia a palavra do Senhor. Se Deus falou para mim que vai acontecer um dilúvio, me pediu para construir uma arca, eu vou obedecer, eu vou fazer, eu vou manter a minha fé na palavra do Senhor e vou construir, vou realizar. Provavelmente ele deve ter sido chamado de louco, uma época que não chovia, ele construindo uma arca por causa de um dilúvio. Talvez as pessoas nem entendiam bem o que era isso, mas Noé sabia o que Deus tinha falado para ele, confiou na palavra do Senhor e executou de acordo com que a palavra de Deus se fez para ele. E aí o que eu quero trazer para você? A gente tem que entender que às vezes o cenário que a gente está não combina com a promessa que Deus fez para a gente, mas não significa que Deus não vai fazer essa promessa, entende? O nosso papel é cumprir os princípios e Deus vai cumprir as promessas no tempo dele. A Bíblia diz, né? No tempo perfeito e agradável dele, não é no nosso tempo, é no tempo perfeito do Senhor, que é o melhor para as nossas vidas. Então o que eu quero te trazer hoje é um ânimo com a palavra de Deus, que é a esperança para as nossas vidas, porque o Evangelho é a esperança, para você manter a sua fé na palavra do Senhor, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Na hora certa e no momento certo, você só precisa fazer a sua parte, você só precisa cumprir os princípios, você só precisa fazer aquilo que Deus te pediu para fazer e manter a sua fé, que na hora certa vai acontecer, na hora certa as coisas vão acontecer. Amém? Noé construiu a arca independente das pessoas duvidando, independente das pessoas falando, independente das pessoas zombando, criticando e até tentando diminuir a crença dele, ele permaneceu firme na palavra. E é isso que a gente precisa fazer em momentos em que a gente se vê numa circunstância diferente daquela que Deus prometeu para a gente. Poxa, mas a minha circunstância está muito contrária, eu sei que eu fui chamado para algo maior. Amém, glória a Deus, permaneça firme nos princípios, fazendo o que precisa ser feito e que Deus, na hora certa, vai te entregar. Mantenha a fé. Não permita que a dúvida das pessoas, não permita que o que o mundo te mostra diminua a sua fé. Faça você perder a crença naquilo que Deus tem para você, porque é isso que o inimigo quer, fazer você perder a crença naquilo que Deus tem para você, porque ele fazendo isso, ele te desvia do caminho certo. Então, o inimigo sabe que Deus tem o melhor para a sua vida e sabe que se você se alicerçar no Senhor e estar debaixo da palavra dele, você vai conquistar coisas grandes. E o trabalho dele é tentar te desviar diariamente. Lembre-se, o inimigo, ele coloca pedras de tropeço e não montanhas. Então ele vai colocar sempre situações pequenas para tentar diminuir a sua fé, para tentar diminuir aquilo que Deus tem para você. Ele vai tentar de alguma maneira te desviar do caminho certo, de formas astutas, porque ele é inteligente. Ele sabe exatamente a inclinação do nosso coração ao pecado e quais são os pecados que mais chamam a atenção. Vou te dar um exemplo. Não é todo ser humano que tem predisposição para bebida, mas os que têm, o inimigo usa isso como vantagem. Tem gente que tem predisposições para outros tipos de pecado e o inimigo sabe disso, né? Porque você fala, ele sabe o que os seus olhos são tentados. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas pedras de tropeço que o inimigo coloca na sua vida. Ele usa pessoas para duvidar, para abaixar a sua fé, ou até mesmo Deus, né, vê como você vai ser testado nos períodos de provação. Porque o ouro, para ele ser ouro, ele precisa ser testado pelo fogo. Ele precisa passar pela prova do fogo para esse ouro ser, né, lapidado. E assim é com a gente. Então essas provas que Deus permite a gente ter, que o inimigo coloca na nossa frente, as pedras de tropeço, servem ou para invalidar a nossa fé e a gente infelizmente não viver aquilo que Deus tem para a gente, ou a gente encara isso como preparação, obstáculos a serem vencidos para recebermos aquilo que Deus tem para a gente. E aí eu te pergunto, com que visão você está olhando a mesma situação? Entende? Tem um louvor, né, de um colega nosso da igreja que fala: quando o cenário não combina com a promessa, não tenha pressa, Deus vai realizar. Esse louvor é a base da aula de hoje,
Porque às vezes o cenário que a gente está não combina com a promessa. E aí as pessoas começam a duvidar, começam a falar e a nossa fé começa a diminuir. E tudo que o inimigo quer é que a nossa fé desfaleça. E tudo que o inimigo quer é que a nossa fé diminua. Porque com a fé baixa, com a fé pequena, com a fé fraca, ele se fortalece. Porque aí ele consegue criar na nossa cabeça cenários e até fazer nos desistir da promessa. A gente acaba começando a parar de cumprir os princípios, acaba se afastando da palavra do Senhor, acaba até se frustrando, né? E aí é isso que ele mais quer. Ele quer nos separar da intimidade e do contato com Deus. Ele quer que a gente tire o controle das nossas vidas que está na mão de Deus e coloque o controle nas nossas próprias mãos. Ele quer que a gente assuma o controle das nossas próprias vidas. E aí a gente começa a se perder. Então essa história de Noé contextualiza bem, porque ele foi chamado para construir uma arca no momento que não chovia. Provavelmente as pessoas zombavam dele, riam, e isso provavelmente testava a fé dele. Só que ele permanecia firme na fé. Por isso o tema da aula é mantenha-se firme na fé. Por isso o tema da aula é não deixe que sua fé desfaleça, porque para Deus cumprir os propósitos, as promessas na sua vida, você vai precisar permanecer com essa fé em alta, firme e fortalecida. E André, como que eu mantenho a minha fé firme e fortalecida se o meu cenário não combina com a promessa e eu vivo sendo tentado a desistir daquilo que Deus tem para mim? Aí o que eu te digo é, você precisa se aproximar do Senhor cada vez mais. Você precisa ouvir a palavra de Deus cada vez mais, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais fé a gente tem. Você precisa estar próximo de gente que tem a mesma fé, para que isso aumente a sua fé. Entende? A Bíblia diz que nós, como irmãos, devemos, um fazer o outro crescer na fé. Por isso o princípio de congregar numa igreja, que estamos vivendo ali da mesma fé, estamos testemunhando, estamos vendo os testemunhos e isso faz nos crescer na fé. Estamos ali vendo pessoas passando por batalhas, situações, vamos ver pessoas vencendo e já recebendo suas promessas e isso vai fazendo a gente aumentar a nossa fé. Então talvez você tenha que mudar de círculo, de ambiente, para que você não permita que essa sua fé diminua com tanta intensidade, se é o que você está passando no momento. Se cerca de pessoas que querem ver o seu bem, que confiam na palavra do Senhor assim como você confia. Entende? É muito difícil você estar numa situação, ou num lugar, ou num ambiente que vai sempre contra aquilo que você vive. E isso é como se fosse bateria. Imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo fictício para explicar melhor para vocês. Você está de dieta, certo? E na sua casa não tem nada que fure a dieta. Até aí, ok, certo? Maravilha. Fica mais fácil resistir porque você não tem tentações. Agora, se você está de dieta e na sua casa tem um monte de coisa que quebra a sua dieta, você vai passar por aquele armário, por aquela geladeira que tem aquilo que você deseja, e isso vai fazer com que você fique se tentando. Opa, tem ali, tem ali, tem ali. Tem uma hora que a sua bateria da força para tentação vai estar baixa. E aí você acaba furando a dieta e comendo o que não deveria. É a mesma coisa aqui, nesse exemplo que eu quero usar com vocês. Vocês precisam se alicerçar de pessoas fortes na fé para vocês permanecerem fortes na fé, porque um vai afiando o outro. Agora, se você vive com pessoas que vão tentando tirar a sua fé a todo instante, a todo momento, etc., a sua fé vai sendo drenada, porque você não está aumentando ela com ouvir a palavra de Deus e nem com pessoas que congregam na mesma fé, e aí você acaba se prejudicando. Então não brinque com isso, tá? Em breve a gente vai fazer uma aula de influência, tá? Quem é influenciável, quem influencia, como você identificar, etc e tal. Já foi tema de pregações que eu já fiz em alguns lugares, mas eu vou trazer aqui nos estudos bíblicos que eu acho importante, porque os estudos bíblicos é para fazer a gente crescer como pessoas. Se vocês perceberem, todas as aulas sempre traz um tema para nos melhorarmos como pessoa. A gente nunca vem com temas aqui leves, vamos passar a mão na cabeça, tudo certo. Não, são temas para confrontar a gente para melhoria. Afinal de contas, a gente precisa sair daqui melhor do que entrou. Amém? O evangelho é isso, é cruz, A gente precisa tomar a nossa cruz, carregar ela e melhorarmos como seres humanos. Para que o mundo aí, tenha pessoas
com sabedoria bíblica, com sabedoria cristã para viver. Eu costumo dizer que se a Bíblia fosse aberta em todas as casas e lida, né, e as pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus, a gente teria um mundo extremamente melhor, extremamente, né, sábio, extremamente amoroso, extremamente cuidadoso um com o outro. Então, é o que eu estou te convidando aqui, estudando a Bíblia e mostrando as ferramentas que a gente precisa usar e ter para melhorar nossa vida espiritual e, consequentemente, a nossa vida terrena. Amém? Então, o meu conselho de hoje é: fortaleça a sua fé, mantenha a sua fé firme, independente das circunstâncias que você está vivendo hoje, que você está passando hoje. Acredite na promessa que Deus fez para você. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, né? Mas não deixe sua fé desfalecer, não deixe de cumprir os princípios que Deus tem para você, não deixe de viver uma vida baseada na justiça do Senhor, baseado naquilo que Deus tem para você. Não aceite aquilo que fere os princípios, não quebre os princípios, porque pelos princípios que é quebrado, você será quebrado. Então, fique muito atento a essas questões. Não tem como você plantar mentira e colher verdade. Entende? Então, cuidado com o que você planta para que a sua colheita seja abundante de uma forma boa, de uma forma plena. Então, mantenha a sua fé, porque se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, se o cenário ainda não combina com a sua promessa, fique em paz. É questão de tempo para o Senhor te entregar aquilo que Ele tem para você. Basta você permanecer fiel e cumprindo os princípios. Amém? Irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui. Compartilhe essa aula se fez sentido para você, se você gostou. Não deixa de dar o like, não deixa de ajudar o nosso movimento evangelístico. Nós temos um único objetivo aqui: te aproximar do Senhor, fazer com que vidas aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque é isso que transforma de verdade, é o agir de Deus nas nossas vidas, e para isso a gente precisa tomar essa decisão, levantar a mão e aceitar Jesus. Amém? Foi a melhor decisão da minha vida, eu tenho certeza que foi da sua, e se você ainda não tomou essa decisão, procure imediatamente uma igreja, procure imediatamente uma congregação, procure imediatamente para você poder tomar essa decisão que muda vidas. Foi o que mudou a minha vida e tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que vai mudar a sua também. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. A gente se vê no próximo estudo bíblico. Foi um prazer. Deus abençoe.